Salve, salve, boa noite, a graça e a paz. Por motivos pessoais, eu tive que estar realizando essa aula via YouTube. Estou gravando ela uma hora antes, porque infelizmente não ia poder fazer ela ao vivo mais. Então hoje vai ser diferente, vai ser no YouTube, né? Está sendo no YouTube, mas é uma sala privada. E você pode estar comentando aí embaixo, né? No chat, que eu vou respondendo, ok? Você vai comentando aí, eu vou respondendo via chat, certo? Mas nós não podemos ficar sem essa aula. A aula de hoje é um assunto bastante importante e, na verdade, nós estamos fazendo uma construção, estamos construindo algo, é um edifício, né? Então, estamos lançando as bases e é de grande importância essas bases e é bom que você acompanhe cada aula. Se você não assistiu ao vivo, assista o vídeo que eu sempre estou deixando o link, né? Estou subindo as aulas para YouTube, como também as apostilas. Estou deixando material, todo o material, com versículos, com passagens que vai agregar e acrescentar e fixar aquilo, porque o propósito dessa escola não é só encher, não é encher você de informação para você se tornar um doutor da palavra. Na verdade é que aquilo que é ensinado é para despertar você a um conhecimento transcendente, a um conhecimento superior, de que nós somos seres espirituais e o propósito dessa escola realmente é revelar Jesus e a sua graça. Então, antes de começar, eu gosto sempre de iniciar orando. Vamos orar, rendendo graças ao Pai. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua graça, por tua palavra. Nesse momento, Pai, eu quero te agradecer por mais uma aula, por mais um tempo, por mais uma oportunidade que você nos dá para aprendermos e crescer no Senhor, Pai. Abre nossos olhos espirituais, nos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que possamos compreender ainda mais, Pai, a Tua graça, a Tua bondade. Reconhecemos que nós precisamos do Espírito Santo, só Ele, para abrir, descortinar essa obra tão maravilhosa. Não podemos compreender racionalmente a obra da redenção se não for pelo Teu Espírito. E nós sabemos que Ele está a todo tempo disponível e acessível para nos ensinar, nos instruir ao caminho da verdade. E em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa aula, ao qual nós estamos e vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Então vou aqui diminuir um pouquinho a tela e vamos estar iniciando a nosso assunto de hoje, que é de grande importância. Só um pouquinho. São os ajustes. Ajustes. Ok, chegamos. Eu vou diminuir aqui minha tela, vou ficar aqui no cantinho para vocês estarem me vendo. Então, capítulo 8, né? Estamos seguindo o sangue da aspersão, a consciência purificada. É de grande importância entendermos sobre o poder do sangue e o efeito do sangue, o efeito purificador, que não fomos apenas perdoados, mas houve uma redenção, houve um resgate e houve uma purificação. Éramos pecadores, como nós falamos na aula anterior, nós tínhamos a natureza pecaminosa, nós não somos seres híbridos, não somos pecadores, salvo pela graça, não somos pecadores de justiça ao mesmo tempo. Ou você é pecador, que tem a natureza caída, ou você é justo, que tem a natureza santa, que foi gerado de uma semente incorruptível, a mesma semente que vem de Deus. Então nós temos uma natureza santa, justa, ok? E nós sabemos que nós somos aceitos, nós não por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas nós somos aceitos por aquilo que Cristo fez. Então vamos falar um pouco, né, do aspecto do sangue, do poder do sangue, adentrar um pouco do poder da purificação. E como eu falei na aula passada, nós já somos santos
Espiritualmente, nós não estamos em processo de santificação. Nós somos santos, né? Lá em Hebreus diz que sem a santificação, ninguém verá a manifestação de Deus. E essa manifestação vem mediante a renovação da mente. Então, o que está em processo de santificação não é o nosso homem interior. Nós nascemos de Deus, nós somos perfeitos nele. O que está no processo de santificação é a nossa mente. Nossa mente ela vai sendo renovada e se conformando a essa nova identidade, a nossa nova vida. E, consequentemente, a nossa mente sendo renovada, passando por esse processo de metanoia, que é uma mudança de mente, que produz a mudança de caminho, de atitude, de direção, nosso corpo é afetado, ok? Porque nós passamos a entender que a obra da redenção, ela produz também cura, longevidade. Então, nós passamos a experimentar a cura na emoção, né, nas emoções, e também cura física, pelo fato de estarmos ouvindo e aprendendo acerca da obra da redenção. Então vamos atentar um pouco sobre o poder e a importância de entendermos o poder do sangue, de sermos purificados, né, pelo sangue de Jesus, o poder desse sangue que transcende, certo? Então, por quê? É tão importante entendermos a respeito do sangue, da purificação. Vamos lá. Aqui em cima. Deixa eu diminuir aqui esse camarada. Mentalidade de culpa. Hebreus capítulo 10, 22 fala sobre ter corações purificados de uma má consciência. Nós entendemos na aula passada que coração é o centro do ser, que aponta para o homem interior, aquele que nasceu de novo, né? Que nasceu de novo. Então, esse homem interior, aonde Jesus diz que o que contamina não é o que entra, e sim o que sai, porque o que sai são os pensamentos de todo tipo de coisa ruim. Então, esse coração, o coração que nós tínhamos, o homem interior, o verdadeiro ser, pelo sangue de Jesus, ele foi purificado de uma má consciência, né? Aquilo que afeta a mente, que afeta a nossa raciocínio, essa forma de pensar, que produz em si a conduta. Nós vamos ter uma matéria que vamos falar sobre o poder de crer corretamente, aonde tudo começa no crer. Se você crer certo, você vai pensar certo, você vai falar certo e você vai se comportar certo. Então, é tudo dependendo, está ligado ao crer. A raiz é o crer. Se eu creio certo, o que é crer certo? Crer na obra consumada. Okay? Quando você crê no evangelho genuíno do reino de Deus, no evangelho da palavra da fé, da palavra da sua graça, da palavra do reino, então você começa a pensar certo e você começa a falar certo. E isso vai afetar como resultado, como consequência, atitudes e ações corretas, ações correspondentes àquilo que eu creio, ok? Então tudo isso vem por meio do crer certo. Então, uma purificação de uma má consciência. Porque qual era a consciência que nós tínhamos antes? Uma consciência que nós herdamos de Adão, uma consciência de culpa, uma consciência que foi implantada logo após o pecado. Logo após a queda, o homem tem os seus olhos espirituais, os seus olhos abertos para o mundo, para o exterior. Por causa do pecado, seus olhos são abertos, eles se veem agora nu e entra a vergonha e depois, consequentemente, o medo. E ele se esconde de Deus. Então aí nós já encontramos o que o pecado traz. O pecado traz esse sentimento de fugir de Deus e a consciência de dívida, de culpa. Então, o maior inimigo, nós temos que entender, quando você nasce novo, o nosso maior inimigo não é o diabo. O diabo já é um derrotado. Quando você renova a sua mente, quando você entende a autoridade no nome de Jesus, de que você é um filho de Deus, que você está assentado juntamente com ele nas regiões celestiais, e que os demônios e o diabo têm que submeter a você, então ele não é o seu maior o inimigo. O diabo ele trabalha por meio de sugestões, de mentiras. Então, o nosso maior inimigo hoje é a mentalidade de culpa. Culpa essa que veio mediante o pecado. Ok? Então, é isso.
Nosso maior inimigo é a causa é a culpa, a condenação. Então, quando nós nascemos de novo, nós herdamos essa herança, passamos a ser uma nova criatura, mas a nossa mente ainda dá uma confusão, ela não entende bem o que é isso. Existe ainda muito complexo, muitos sentimentos de culpa, de inferioridade, e que precisamos renovar nossa mente para compreendermos a nossa posição hoje diante de Deus. Uma posição de filhos aceitos não por aquilo que nós fazemos. Não é pelas obras. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então é tudo pela graça. É tudo pela graça mediante a fé. Então, enquanto o crente ele tem essa consciência de pecado, quando ele fica introspectivo, né? Ele olha para as suas falhas. E é interessante que nós ouvimos hoje muitas ministrações voltadas para o homem, para o ser, para nós. O que você deve fazer, deixar de fazer. Tem algo muito homem no centro, né? Enquanto que o Evangelho é Cristo no centro. A mensagem que nos afeta, que nos transforma, que nos molda, é uma mensagem cristocêntrica. É uma mensagem que aponta para Jesus, para a sua obra consumada, para a sua graça maravilhosa, para aquilo que ele fez e aquilo que ele pode fazer através de nós, por mediante a sua graça. Porque pela graça sois salvos. E nós vamos entender, vamos destrinchar a palavra salvo, né? Salvação, que vem de soltéria, né? Que dá a ideia de souzo, dá a ideia de libertação, de transformação, de preservação, de cura. Então tudo isso vem mediante a salvação, que é um pacote completo. A salvação não é apenas Deus nos livrando do fogo do inferno. Salvação é algo que nos afeta integralmente. Ela afetou o nosso homem interior, nos regenerando, nos tornando uma nova criatura. Não fomos recaustados nem reaproveitados. Nos tornamos filhos de Deus, uma nova criatura. E essa salvação, ela afeta a nossa mente, as nossas emoções, como também afeta o nosso corpo. Então, a salvação ela é triuna, ela afeta todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Então, quando nós olhamos, nos mantemos focados em nossas falhas, olhando para nós, isso faz que nos deixa como, nos dá um espírito de orfandade. Nós recebemos um espírito de filiação, ao qual nos conduz a abrir a boca e falar, Pai querido, mas por não termos uma mente renovada, andarmos em condenação, nós andamos como órfãos. Então existe muito crente na igreja como órfão. Existe espírito de orfandade. E ele tem dificuldade até de lidar com liderança, com um pai espiritual, ao qual Deus pode colocar para cuidar dessa pessoa até que ela atinja a maturidade. Porque ele tem dificuldade de se comunicar, de se relacionar com um pai espiritual, porque ele tem dificuldade de se relacionar com o Pai Deus. Então, é como se não tivesse, como Adão no Éden. Adão se escondeu. E a primeira coisa que ele faz é uma obra de justiça própria. Ele tentou se cobrir com folhas de figueira, uma tentativa de cobrir aquilo que não resolveria o problema, nem dele, nem da sua descendência. Então, o sangue de Jesus, ele vem, ele é derramado. Então, as pessoas, às vezes, quando é novo convertido, nós não conseguimos compreender o porquê ainda do sangue, ainda é muito confuso, porque na verdade, é um estudo, nós temos que ter uma compreensão dos sacrifícios dos animais do Velho Testamento, que tinham o poder de cobrir pecados. Então, quando você passa a estudar o Velho Testamento, a compreender aqueles sacrifícios de animais, então Deus trouxe essa ilustração, esses simbolismos para o povo de Deus, para que nós pudéssemos ter como referência e compreendermos que Jesus ele era o sacrifício, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que não cobria pecados, mas o Cordeiro de Deus que ele retira de uma vez por todas o pecado do mundo, daquele que crê. Então o sangue de Jesus purifica a nossa consciência. Ele não apenas registra, não é apenas um registro celestial, é uma realidade. Não é apenas um registro lá no céu. Jesus ele tirou os pecados, não. É uma verdade, isso é vital.
E isso deve se tornar vida dentro de nós. Uma verdade se torna rema, uma palavra revelada, uma palavra viva dentro de nós, de que o sangue de Jesus me purificou de todos os meus pecados. Se antes Adão, né, ele fugiu de Deus, a consciência que vem por meio da purificação do sangue de Jesus Cristo em nós, nos dá livre acesso à presença de Deus. Não há um formalismo, não há um conjunto de palavras para que nós possamos acessar Deus. Não há um ritual para acessar Deus. Não há uma lavagem, né, para que eu possa acessar Deus. Aquilo que eu precisava para que pudesse me dar acesso a Deus já foi feito. Nada do que eu faça pode melhorar aquilo que Jesus fez. O acesso que eu tenho a Deus é mediante aquilo que Jesus fez. Aquilo que ele fez é suficiente para me dar acesso livre acesso ao trono da graça. Então, um exercício prático para vocês, né? Porque aqui a aula aqui é teoria e prática. Então, qual é o exercício prático? Toda vez que você for atacado por um sentimento, né? Um sentimento de culpa, de condenação, você não vai pedir perdão, como se não tivesse. Você já foi perdoado. Você já tem um perdão. O perdão é único, é pleno, é completo. Mas você vai levantar suas mãos e vai agradecer pelo sangue de Jesus que já o perdoou o passado. A gratidão silencia a acusação e a súplica reforça né? A súplica reforça a dúvida. Aqui é um paralelo. A gratidão silencia a acusação. A súplica reforça a dúvida. Você fica suplicando, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. Está reforçando a dúvida. Mas quando você começa a ser grato, você silencia toda a gratidão, porque quando você é grato, falando a palavra, falando que o sangue de Jesus Cristo já lhe perdoou, você se torna consciente desse sangue. E não só a acusação ela é silenciada, como a consciência da justiça vai lhe dando força para você não cair mais nessa área. Você vai sendo fortalecido, porque você reconhece que você é fraco. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus, da sua graça, ela se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Ou seja, quando eu não tento ser forte para vencer o pecado, mas quando eu reconheço a minha fraqueza para vencer aquilo e dependo da graça, aí eu sou fortalecido e aquilo que antes me escravizava, agora está debaixo de meus pés e não me prende mais. Porque a graça de Jesus, ela é suficiente. Ok? Então é sobre isso, amados. Existe essa mentalidade, isso é o Evangelho da Graça de Deus. E é isso que enche meu coração de alegria. A cada momento poder se lembrar ou ser lembrado do quanto o poder de Jesus, da sua graça, ela é poderosa. E eu queria pedir para vocês um favor. Vocês podem compartilhar esse vídeo. Se você lembrar de alguém que precisa ouvir essa mensagem, pode compartilhar com pessoas amigas, conhecidos, e que realmente elas queiram ouvir. Você pergunta, alguém que você lembrou que está passando por problemas, você diz, olha, eu tenho um vídeo aqui bem legal. Você deseja ouvir? Se ela confirmar que quer, você envia para ela esse vídeo, certo? Que eu creio que essa mensagem vai alcançar o coração dessa pessoa. Então, é de suma importância entendermos que houve uma transição. Para nós, as nossas Bíblias, né, que nós somos cristãos, nós temos o Velho Testamento, que para um judeu ele não reconhece como velho, é a Torá e os Salmos e os profetas. Mas para nós, como igreja, que entendemos que a lei ela foi cumprida em Cristo Jesus e iniciou-se uma nova aliança, então houve uma transição. Não se traz doutrina, eu não posso pegar doutrinas, não se cria doutrinas para a igreja baseado no Velho Testamento. O Velho Testamento é tão somente, a minha função hoje, através do Espírito Santo,
buscar os tesouros no Velho Testamento, porque a graça estava oculta no Velho Testamento. Então existem sombras, tipos da nova aliança, da graça, apontando para Cristo. Então, através do Espírito Santo, eu vou começar a entender a nova aliança, eu vou extrair o Jesus das sombras do Velho Testamento, através de sacrifício, através de profecia, através dos salmos, profetas, de Gênesis. Então, o Velho serve para isso, para extrair as sombras de coisas que Deus já vinha pré-anunciando. Então, a nossa Bíblia ela é dividida em Velho Testamento, o período de transição, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, porque por mais que nossas Bíblias tenham sido organizadas como Novo Testamento, iniciando de Mateus, mas na verdade a nova aliança só inicia-se com a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque a aliança é um testamento. E o testamento só entra em vigor quando o testador morre. Então, quando Jesus nasce, ali não inicia a nova aliança. Porque houve um nascimento, não houve uma morte ali. Entende? Então, ali é uma transição. Quando eu entendo que essa diferença de velho, transição e nova aliança, eu entendo que Jesus estava debaixo da lei. Gálatas 3 diz que Jesus ele veio nascido de mulher e debaixo da lei. Então, ele estava se movendo debaixo da lei. Então, uma grande parte daquilo que Jesus ele fala e faz era explicando a lei. Quando ele diz que se teu olho te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor entrar no reino faltando um olho do que entrar com os dois e ir para o inferno. Se o teu braço te faz pecar, corta-o. Melhor entrar no reino com um braço do que descer para o inferno. Imagina agora se essas informações fossem para nós, igreja, a quantidade de pessoas que entrariam na igreja amputada, faltando olho, faltando perna, de tanto pecado. Só que a igreja seria um hospital de amputação. Mas só que não, na verdade, Jesus estava trazendo a lei para o seu rigor original. Porque com o decorrer do tempo, alguns estudiosos começaram a diminuir o nível da lei para que de alguma forma tentasse cumprir. Mas só que ninguém tinha capacidade nenhuma de cumprir a lei, os seus 603 ordenanças, juntamente com os mandamentos. Ninguém. E até hoje, por quê? Não tem como cumprir a lei. Porque o templo não existe mais. Não tem como o judeu fazer sacrifício. Então Jesus estava elevando a lei para o seu rigor, para que toda a alma clamasse que a lei, ele não tinha como cumprir a lei e precisava de um Salvador. Então esse é o propósito da lei. A lei é santa, justa e boa, e o homem é pecador. Então quando se coloca um contrato, de um lado tem a pessoa justa e perfeita, e do outro lado imperfeito, esse imperfeito sempre quebrará o lado do contrato. Então era isso que acontecia todas as vezes. O homem quebrava a sua parte do contrato. E quando o homem quebrava a sua parte do contrato, segundo o contrato, lá em Deuteronômio 28, as maldições da lei, que resumiu-se em morte, doença e miséria, tinham que cair sobre o homem. Só que Deus ele trouxe uma forma de que o homem não sofresse a penalidade da lei até aquele momento. Porque toda a punição da lei ela estava sendo empurrada para frente. Porque um dia cairia sobre Jesus. Toda a maldição cairia sobre ele. E seria imputada nele. Então, até então, o que acontecia? Deus ele criou um sistema de sacrifício ao qual os animais eles eram trazidos como um substituto. Assim como toda vez, anualmente, um homem trazia um animal, um cordeiro, um novilho até o sacerdote. Quem era examinado não era o pecador. Porque se ele estava ali com uma oferta, ele já era pecador. O sacerdote examinava o cordeiro para ver se ele tinha perfeição. E após examinar, um cutelo era entregue na mão do ofertante e esse o imolava o ofertante. Após, na verdade, antes de imolar, ele colocava as mãos sobre aquele cordeiro e espiritualmente a inocência daquele cordeiro passava para aquele pecador e o cobria, e o pecado daquele pecador era colocado naquele cordeiro. E às vezes eram dois, um era o cordeiro expiatório que ia para o deserto morrer, e esse era o cordeiro que seria imolado. Ambos eram figuras de Cristo Jesus. Então, após impor as mãos, aquele ofertante pegava um cutelo, uma faca, ele imolava o cordeiro, o sangue era derramado, né?
e aspergido numa mesa. Então, por que era o ofertante que imolava? Isso era Deus mostrando para mim e para você que foram os nossos pecados que mataram Jesus naquela cruz. Ok? Então, após isso, ele saía livre por mais um ano de culpa, de pecado. Então, isso era ano após anos. E toda vez que ele chegava diante daquele ambiente, era uma recordação de pecados. Era para recordar pecados. Então, um animal morria. Então, a nova aliança, ela inicia-se com a ressurreição de Cristo. Por quê? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E para que o testamento entrasse em vigor, o sangue tinha que ser derramado e apresentado. Jesus apresentou o seu sangue diante de Deus quando ele ressuscita. Então, a teologia reformada, né, ela tenta dividir a lei moral e cerimonial e civil, que na verdade era assim que ela se apresentava. Mas só que a teologia reformada, eles sempre estão dizendo que que eles dizem que afirmam que nós fomos livres da lei moral e da lei civil, mas não da lei cerimonial, aliás, da lei civil e da lei cerimonial, mas não da lei moral, que são os 10 mandamentos, que nós temos que guardar os 10 mandamentos. Só que o apóstolo Paulo, e em 2 Coríntios 3,7, fala que gravando em letras de pedras, né? Ele ele diz que o ministério da morte que foi gravado com letras em pedras. Aí eu pergunto, o que foi a parte da lei de Deus que foi gravada em letras de pedras? Foi a lei civil? Ou a lei cerimonial? Não. A lei civil e a lei cerimonial foram dadas depois. A lei que foi gravada em letras de pedras foram os 10 mandamentos, ao qual Paulo chama de ministério da morte. Viver debaixo de ensinamentos da lei é você morrer lentamente. Você nunca vencerá o pecado se você se expõe a ensinos legalistas e da lei. Não faça, não toques, não isso e não aquilo. Isso mata você. Isso mata suas emoções. Isso traz frustração. Isso coloca você num ciclo constante de condenação. Porque a letra mata. É o que Paulo diz. E o espírito vivifica. Vamos aqui passar. Por que a lei mata? Se a lei é justa e boa e santa. Porque a lei, ela sempre exigiu do homem falido. Ela exigia justiça, mas não acrescentava nenhuma gota de justiça. Não capacitava o homem com justiça. Na verdade, ela é como uma amarra. Tem aqui uma ilustração que eu coloquei no slide. É como fosse você colocar um peso de 100 quilos no pescoço de um nadador cansado. Isso era a lei. Por isso que Jesus disse: venham a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É por isso que quando você nasce de novo, é como se arrancasse um fardo de você. Por mais que você não fosse um judeu, estivesse debaixo da lei, mas você estava debaixo da maldição. Nós estávamos debaixo da maldição. Porque a maldição da lei que Deus mostra aos israelitas era, na verdade, a maldição que estava no mundo por causa do pecado. Ali Deus deu para o homem, para os judeus, uma forma deles entenderem o que existia e uma forma deles se livrar daquilo, como um paliativo. Então o fardo da condenação, ele começa a ser retirado. E agora começa um processo de renovação de mente. Porque a lei não ajuda, ela afunda. Ela afunda, escute bem isso. Saia da religiosidade, saia do legalismo ligeiro, fuja de ensinamentos que traz condenação.
Fuja de ensinamentos que colocam você como centro, de você tem que resolver os seus problemas. Fuja disso. Porque o propósito da lei é santo. Ela serve para revelar a santidade de Deus, mas também, em contrapartida, ela também revela a podridão do homem. E ela não tem poder nenhum para justificar ou santificar. Ok? Então, pregar os mandamentos para a igreja, para os crentes, é dar uma sentença de morte. É o mesmo de você colocar lenha na fogueira. Pregar a lei, misturar a lei com a graça. E nós vamos ter um momento que vamos falar sobre a mistura. Porque há lugares que pregam a lei puramente, como os judeus, e há ambientes que pregam a mistura, que é uma mistura de lei com graça, onde nós vamos entender que a lei com graça, ela anula o poder da lei, no seu propósito, que nos conduz à justiça própria, a produzir obras, e anula o poder da graça, porque graça é favor imerecido. No momento que eu coloco a lei favor merecido, misturado com favor imerecido, isso vai anular a graça. Porque graça eu recebo não porque mereço, mas porque Jesus pagou o preço. Porque Jesus comprou para mim. Graça é favor de Deus. Ok? E ela é merecida por Jesus, não por mim. Não é porque eu mereço. Não é porque eu sou bonzinho. Ok? Então, corta. Misturar a lei com a graça vai cortar o fluxo da graça de Deus. Certo? Vamos lá. Vamos prosseguir. Agar e Sara. Temos aqui um conflito. Gálatas capítulo 4, 21 a 26. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, ao qual é a mãe de todos nós. Então, aqui resolvendo o conflito, contextualizando, Deus prometeu a Abraão que de Sara sairia um filho, e por passar um tempo, Sara oferece a Abraão a sua serva, para que Deus cumprisse sua promessa. Dessa gestação de Abraão com a serva de Agar, nasce Ismael, que não era o filho da promessa. Ok? E muito tempo depois, nasce Isaac, o filho da promessa. Então aqui, Paulo ele entende pelo Espírito que esse ocorrido serve para nós como uma alegoria, uma representação de que Sara e Isaac e Ismael, ele representa o Monte Sinai, o monte que a lei foi dada, que gera filhos para a escravidão. Está debaixo da lei, vai produzir escravidão da culpa, do pecado, da condenação. Ele diz, mais a Jerusalém, o Monte Sião, que é de cima, é livre. Ou seja, a igreja espiritual. A nova aliança é algo espiritual. A salvação é do Espírito. Diz que a livre, falando de Agar, que é uma figura da Nova Jerusalém, né, falando da graça, ou do ministério, aqui é tudo, o ministério da graça, o ministério do Espírito. Então, Agar representa a lei, que gera filho para a escravidão. Sara representa a graça, que gera filhos para a liberdade. Então, Sara aqui é a nossa mãe, né? Aquela que gera filhos para a liberdade.
Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Foi para a liberdade. Então não vos coloque debaixo de jugo de escravidão novamente. Entende? Então aqui, aplicando, avançando um pouquinho, aqui, porque havia uma impossibilidade da coabitação. Sara, ela era estéril duplamente. Por causa de ela era estéril, porque não podia gerar filho desde a sua mocidade. E agora, com muitos anos, não podia ter filho por causa da sua... não tinha mais vitalidade. Então, mas só que Deus tinha feito uma promessa. E Deus renova a vitalidade e o vigor e o prazer de Sara e de Abraão. E o interessante é que o apóstolo Paulo entendeu, porque Sara chegou para Abraão e disse: manda essa mulher embora. E aquilo afetou o coração de Abraão, ele ficou triste. Mas Deus concordou com Sara. Com Sara, na verdade. Mandou embora. E Paulo pega essa passagem e extrai que ali era uma representação para nós de que lança fora escravo seu filho, é para que a gente hoje venhamos nos livrar da lei e da escravidão. Lançar fora, não pode mais estar em um mesmo ambiente a aliança da lei e a aliança da graça. Lei é lei e graça é graça. Então, muitas igrejas tentam manter Agar, ou seja, para dar disciplina. Nós temos que usar a lei para disciplinar o povo, senão o povo fica muito gracioso, muito libertino. E usam Agar para disciplinar a igreja e eles contratam Sara para dar uma palestra para trazer a salvação. Então isso é legalismo, né? Isso é mais Ismael, mais legalismo, mais perseguição, porque o que acontecia? Se você for ler aquela passagem de Gênesis, onde tem a Ismael, antes de Sara pedir para Abraão mandar Agar e o seu filho embora, porque Ismael estava perseguindo Isaac. E Paulo entendeu que isso era uma representação de que os da lei perseguem o da graça. E foi o que aconteceu no ministério de Paulo. Né? E foi o que aconteceu com Jesus. Ele anunciando o reino e os legalistas perseguindo Jesus. Então, desde o início, uma grande parte da igreja, um período da igreja, foi perseguida por gentios, por pessoas que não eram judias, ou pelas nações. Mas o início da perseguição da igreja foi pelos judeus. Ou seja, Ismael perseguindo Isaac. Ok? Então, quando você prega a graça radical como ela é, você vai ser perseguido. Porque o Ismael sempre vai se revelar. Então, não se pode... Algumas pessoas dizem, não, nós temos que equilibrar a lei com a graça. Porque se pregar muita graça, o povo vai pecar. Mas você não pode equilibrar a lei com a graça. O único equilíbrio que a graça aceita é o equilíbrio da fé. A lei deve ser totalmente expulsa da consciência do crente como meio de relacionamento com Deus. Você não pode se relacionar com Deus por meio da obediência da lei dos mandamentos. A única forma hoje de se relacionar com Deus é por meio do Espírito. Jesus falando com a mulher no poço, lá em Samaria, ele disse, está chegando a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a nossa adoração hoje é em espírito e em verdade e é por meio do Espírito. Ok? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Então, para um religioso, isso soa como uma anarquia. Era isso que os judeus achavam. Que houve uma anarquia de judeus quando se convertiam.
Mas só que para nós, filhos maduros, aqueles que nasceram de novo, isso não é anarquia, é o alicerce seguro da paz. Mas nós vamos agora analisar um pouquinho, né, com mais profundidade essa palavra, o fim. Essa palavra fim é a palavra grega telos. E eu quero trazer no texto original grego para que nossa mente possa se expandir um pouquinho, ok? Do que realmente significa essa palavra telos. Vamos lá? Telos tem uma dupla natureza do fim. Vamos ler, estudar um pouquinho uma, depois a outra. A palavra telos não é apenas um ponto final gramatical, um ponto final, é o fim. É um termo arquitetônico e esportivo. Primeiro arquitetônico, né? Vamos lá, é um termo, são telos como término. Término é cessação, cessar. Significa que sua vigência jurídica da lei, lembra que Romanos, Paulo usa muito termos jurídicos. Ele estava escrevendo para os irmãos de Roma, então ele usa muito termos jurídicos. Então, telos dá a ideia de, significa que a vigência jurídica da lei mosaica como meio de relacionamento com Deus foi encerrada. E Andrei Farley, no seu livro Evangelho Nu, ele faz uma observação bem interessante quando ele diz, ele compara a lei a um contrato de trabalho antigo. Quando você assina um novo contrato, uma nova aliança, e a antiga é anulada, né? Você não tenta cumprir as regras da empresa antiga enquanto trabalha na nova. Tentar misturar os dois contratos é adultério espiritual. Né? Cristo deu baixa na lei. Ele não tem mais jurisdição para condenar. Ela não tem mais jurisdição para condenar, julgar ou guiar o crente. A lei mosaica não tem mais jurisdição para nos condenar, julgar ou guiar. Romanos 8,14, Paulo diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Nós hoje, como os filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito. É o Espírito hoje que nos guia. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É o testemunho do exterior. A lei de Deus, a lei do Espírito e vida, ela foi gravada no nosso espírito. Nós sabemos o que sabemos hoje pelo Espírito, o que é certo, o que fazer, o que se mover. Ok? Então, o outro objetivo dessa palavra, né, telos como objetivo, é um objetivo de culminação, culminar. Houve todo um trabalho divino e ela vai culminar nesse momento. Ressurreição de Cristo. Significa a linha de chegada de uma corrida. Lembra? Ela tanto é da ideia de da ideia também de esportiva, né? Esportiva, porque houve todo um trabalho desde o Éden, quando Deus falou a semente da mulher esmagará a sua cabeça. Então começa agora toda uma manifestação de algo que Deus já tinha arquitetado no reino do Espírito. Porque Paulo diz que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Então, telos dá essa ideia de encerrar o relacionamento do homem com Deus, né, por meio da lei, como também culminar a linha de chegada de uma corrida. Porque a função da lei era de um aio, a expressão aio era tutor. A lei para os judeus era como se fosse um tutor. Paulo diz que ela era para nós serviu como um aio, que é a palavra grega pedagogo, né, que vem o termo para nós de pedagogia, né? Então, esse é o propósito da lei, que era para conduzir até Cristo. O pedagogo na Grécia antiga levava a criança à escola. Uma vez que a criança chegava ao mestre, o pedagogo ia embora. Você percebe como, né? Hoje o pedagogo hoje é o professor, mas na época, naquele tempo,
O pedagogo era alguém, era o aio, alguém que conduzia, era o tutor, alguém que conduzia até o mestre. Então a lei ia embora. Então nós fomos conduzidos, os judeus foram conduzidos até Cristo. Então o mestre chegou, então o aio tem que ir embora. A lei dizia: seja santo como o seu santo, seja santo. Então a lei ela apresentava um padrão impossível que só Jesus poderia cumprir. A vida cristã ela é algo impossível de ser vivida. Nós vivemos essa vida porque não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive. Quando Jesus ele chegou e cumpriu a lei, trouxe fim à lei, culminou a lei, cessou a forma de se relacionar com Deus por meio de regras, ela se tornou, ele se tornou a encarnação do objetivo da lei. Ele se tornou a encarnação, culminou o telos, ele se tornou a encarnação do objetivo da lei. Conclusão: uma vez que você tem Cristo, você já cruzou a linha de chegada. Você já possui a justiça que a lei exigia, mas nunca pôde fornecer. Você voltar para a lei é como voltar a correr uma maratona que você já venceu, porque você já venceu em Cristo. Paulo diz que nós somos mais que vencedores. Então, qual é a minha parte hoje, Paulo Declésio, professor? A minha parte hoje é sentar e descansar. A minha jornada começa onde ele concluiu. A minha jornada hoje inicia-se em algo chamado obra consumada. Na obra consumada eu tenho capacidade. Na obra consumada eu tenho suprimento. Na obra consumada tudo está pronto. Entende? Então é nessa obra consumada. Aleluia. E então é isso, é isso, meus queridos. A nossa vida cristã ela começa onde Jesus terminou. Tentar viver debaixo da lei é você querer começar a sua vida cristã em algo que não funciona mais para mim e para você. Algo que já caducou. Nós temos que viver debaixo da graça de Deus, ok? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês essa noite, né? Como primeiro momento, certo? Como primeiro momento e espero que vocês tenham sido ricamente abençoados, certo? E eu queria orar encerrando essa primeira parte, ok? Coloca aí dúvida aí no chat, escreve, comenta, certo? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, por mais uma aula e por esse tempo. Senhor, obrigado porque nós entendemos que nós não estamos sós. Nós queremos te agradecer, Pai, porque a obra foi consumada, concluída perfeitamente. Aquilo que nós tínhamos que fazer, Jesus fez, ele cumpriu integralmente naquela cruz. Obrigado, Pai, porque nós temos livre acesso ao trono da graça. Você purificou os nossos pecados completamente e hoje nós temos livre acesso ao trono da tua graça em nome de Jesus. Amém. E até a próxima aula.